Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Senhores, estou melhor, graças a Deus. Como vocês sabem, estive enfermo e fiquei uns 4, 5 dias sem gravar vídeo, mas aqui estou com uma resposta às interpretações anticristãs de que não há passagem nas Escrituras, falando do Antigo Testamento, que apresente Jesus como Messias. Eu irei trabalhar aqui de forma sucinta e resumida, vou transformar isso em PDF, na verdade já fez o PDF, quem quiser me peça, eu vou deixar meu WhatsApp aí que eu envio para vocês. Eu vou ser rápido aqui, que meu celular só grava 33 minutos e é muita coisa, é muita bibliografia. Vamos lá, Jesus é o Messias segundo as Escrituras? Artigo em defesa do Evangelho, José Ferreira de Andrade. O Messiado de Jesus no Antigo Testamento, o Cântico do Servo Sofredor de Isaías 53, Brasília, Distrito Federal, 2021, e aqui está a minha formação acadêmica, parte da minha formação acadêmica. Introdução. Na introdução aqui eu apresento que muitas interpretações são dadas ao texto. Os judeus interpretam que possa ser Ciro, Zorobabel, Isaías, Moisés, Josué e a nação de Israel. Já os cristãos dizem que isso é uma referência a Jesus de Nazaré. Será se... Quem está certo, judeus ou cristãos? Vamos embora? Vamos embora. O intérprete e o texto. Primeira coisa que eu quero observar aqui, quem vai interpretar esse texto precisa estar ciente do seguinte. De forma demasiadamente sintética, mas objetiva, faz necessário observarmos a base rudimentar, pelo menos, para que se possa tentar uma ligeira interpretação do texto proposto. O gênero, abre aspas, a divisão do texto em estrofes, uniforme entre os eruditos, destaca a construção literária de Isaías 52:13 a 53:12. Esses 15 versículos têm sido divididos em 5 estrofes de 3 versículos cada. Fecha aspas, conclui o Gerhard von Gruninger, do Marlborough University, do Reformed Theological College, Austrália, professor também no Dordt College, do Reformed Theological Seminary, Covenant Theological Seminary, Van Gruninger. Está aqui a referência, a citação, onde ele vai trabalhar que esse cântico é dividido em 5 estrofes. Né? Você está vendo aqui? Em 3 versículos, divide esses 15 versículos são divididos em 5 estrofes de 3 versículos. E isso é consenso, tá, senhores? São 4 cânticos, alguns até dizem que 5, mas o cântico principal, que chega ao ápice da interpretação messiânica, está em Isaías 52:13 a 53:12. Isso é consensual, ok? Convém lembrar isso. Isso é consenso entre os acadêmicos. O belo é que o cântico dá ao poeta o poder de enigmatizar sua mensagem, expelindo da mesma uma interpretação literal, sem, contudo, perder o brilho de sua significação pautada em seu significado real. O cântico fecha as portas para o esperto, que é ignorante, mas as escancara para o artista, o habilidoso intérprete, sensível ao seu gênero. Urgir por sua exegese literal é violentá-lo, fazendo-o sangrar, clamando por um perito que o socorra. Então o intérprete precisa estar consciente disso. Estamos diante de um gênero literário e não, mas está escrito lá, está lá, tem que ser, está lá, tem que ser. Isso é literal, impossível. Todo intérprete tem que primeiro, ele tem que identificar o tipo de texto que ele está trabalhando, ok? E o cântico, a primeira coisa que o cântico tem liberdade. O cântico tem liberdade. E, portanto, ele precisa ser interpretado à luz do que ele mesmo diz. Se no seu contexto imediato ele pede algo literal, que seja literal. Mas se ele não pede algo literal, não tem como ser literal. Então, porque está escrito a etimologia da palavra, muita gente incorre na falácia da etimologia por se perder nos gêneros literários e por não querer levar tudo ao pé de, não é literal, tem que ser literal, tem que ser empírico, tem empírico. O empirismo, todos sabem que o empirismo não é
parte de todas as interpretações, tá? Depois eu vou gravar um vídeo aqui só falando sobre regras de interpretação. Existe-se do perito o domínio das ciências da interpretação hermenêutica, da interpretação, hermenêutica, exegese, etc. O estruturalismo, a sincronia versus diacronia nas formas linguísticas aplicadas mútuas e simultaneamente aos modos espaço-tempo do autor original, diferenciar um cântico de uma historiografia de uma descrição de um discurso em suas muitas formas, de uma narrativa e de várias formas outras exigidas, são habilidades próprias de um intérprete. Está aqui a referência das obras de interpretação. O método, por mais eficiente que seja, é parte de um conjunto metodológico concomitante que, quando ignorado, nesses modos, transforma a interpretação em uma ação vexatória praticada por ineptos pedantes. Então, senhores, esse discurso, essa oratória, essa retórica, não, mas tá lá o quê? De que forma? Em que aspecto? Em que sentido está lá? Que gênero está se tratando? Tá? Então, o cântico, ele já joga fora e já expulsa de si essa interpretação empírica. Não, tá lá. Aqui tem que ser no empirismo. Por favor, senhores, com todo respeito, falo isso. Ok? Ok. Então, leituras diversas. Vamos aqui às muitas interpretações que se fazem do texto. Existem várias interpretações judaicas e cristãs, e vamos ver aqui algumas interpretações judaicas. O Targum de Jonathan, né? Abre aspas. Então, por nossos pecados ele rezará e nossas iniquidades serão perdoadas, embora tenhamos sido contabilizados, atingidos, apaixonados diante do Senhor e aflitos, mas ele construirá o lugar sagrado que foi poluído por nossos pecados e entregue ao inimigo por nossas iniquidades. E por sua instrução a paz será aumentada sobre nós, e pela devoção às suas palavras nossos pecados serão perdoados. Fecha aspas. Está aqui 145, a referência do Targum. Aqui o cântico é referido ao Messias, mas de forma reelaborada e remetido também à nação de Israel. Essa referência aqui, senhores, é esta obra aqui espetacular, tá? Que todos os grandes intérpretes fazem alusão a ela, tá? Aqui se tem todos os Targums interpretado, todas as interpretações judaicas aqui, tá aqui. 53 Chapter Isaías, 53 de Isaías, tal, vocês me peçam que eu mando também para vocês. Ok? Ok. Então, vemos aqui mais uma interpretação judaica. O Messias, qual é o nome dele? O Rabi responde, o Rabi do Sinédrio. Um leproso, outro da casa do Rabi, diz, um doente, mas na verdade ele é doente por nossas doenças, ou a sua doença sarou as nossas doenças. Midrash de Ruth Rabá. Está aqui o texto, está aqui a referência, tá? Abre aspas. Venha aqui aproximar-se do trono e coma do pão. Isto é, o pão do reino mergulhe no teu bocado no vinagre. Isto se refere aos castigos, como é dito. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e machucado por nossas iniquidades. Comeram o meu favo de mel com mel, porque os israelitas derramaram a sua alma para morrer no cativeiro, como se diz, porque ele derramou a sua alma. Fecha aspas. Eu não fechei aqui, mas fecha, tá? Citação. Então aqui a interpretação é dada no Midrash de Ruth Rabá como sendo o povo de Israel. Yakut Shimonai. Está aqui a obra, está aqui a referência, tá, pessoal? Vocês podem consultar aí no PDF, está na nota de rodapé também. Abre aspas. Quem és tu, grande montanha? Refere-se ao rei Messias. E por que ele o chama de grande montanha? Porque ele é maior do que os patriarcas, pois disse, meu servo será elevado e exaltado, extremamente elevado, e ele será mais alto do que Abraão, que diz, elevo ao alto as minhas mãos ao Senhor, erguido acima de Moisés, a quem diz, levanta o teu seio, elevado mais do que os anjos ministradores, dos quais está escrito, suas rodas eram altas e terríveis. E de quem ele sai? De Davi. Fecha aspas. Tá, senhores? Aqui você já tem uma interpretação judaica, Yakut Shimonai, tá aqui a referência, vocês podem consultar, já atribuindo o servo sofredor a uma pessoa. Ok? Isso, a própria interpretação judaica, debatendo com a própria interpretação judaica.
Gerhard Siegel, em sua obra Isaías 53, quem é o servo? Que é esta obra aqui, espetacular. Isaías 53, quem é o servo? Está aqui, ó. Ok? Vocês podem me pedir que eu também envio para vocês. Quem é o servo? Conclui, abre aspas. A passagem do servo de Isaías 52, 13 a 53 deve ser visto dentro do significado claro do contexto de Isaías 40 a 45, do capítulo 40 ao capítulo 45. Ao fazer isso, devemos destacar o equívoco comum de que os profetas simplesmente previram o futuro. O futuro preocupava os profetas, mas predizer não era sua principal meta. A profecia tinha duas funções principais: proclamar a vontade de Deus para as pessoas e interpretar os eventos à luz da vontade de Deus. Nesta passagem, a profecia fala sobre o sofrimento de Israel nas mãos das nações, que é o servo, o povo de Israel, é evidenciado pelo desdobramento dos eventos históricos, fecha aspas. Que já tem outra interpretação judaica, atribuindo o sofrimento do servo à nação de Israel. Betziel Kravitz. E quando eu cito Betziel Kravitz, Rabi Betziel Kravitz, eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muita gente aí interpretando a genealogia de Jesus, não pode porque numa é de Judá, noutra uma é de Maria, outra é de José, tal, a exegese está feita e tal. Não, na verdade, senhores, essa obra aqui, essas obras que eu vou citar aqui agora, está ela aqui em hebraico, ó. Está ela aqui em hebraico, ok? Ela em hebraico, está ela aqui em português, resposta judaica aos missionários. Na verdade, vocês vão ver, essa obra, na verdade, essas pessoas, a maioria das pessoas só dão Ctrl+V, Ctrl+C, não está fazendo exegese nenhuma não, só está copiando isso aqui e colocando lá. E eu vou ler agora o que o Rabino diz, apresenta 6 razões aqui para dizer que Jesus não é o Messias. O Rabino Betziel Kravitz, negando a messianidade de Jesus, apresenta as seguintes razões pelas quais ele não pode ser o Messias. Primeira, ele deve ser judeu. Segunda, ele deve ser um membro da tribo de Judá. Terceiro, deve ser descendente, segunda, pátria linear do rei Davi e do rei Salomão. Ele deve unir o povo judeu ao exílio e trazer de volta a Israel. Ele deve construir o templo judeu em Jerusalém. Ele deve trazer a paz ao mundo. Ele deve influenciar o mundo para que reconheça apenas um único Deus. Aí vocês dão uma pausazinha aqui, leiam, tá? As razões, e quem quiser pode me pedir que eu dou o PDF. Por sinal, eu vou gravar um vídeo só falando da genealogia de Jesus, tá? Só apresentando que todas essas exigências aqui que o Rabino Betziel Kravitz pede, encaixa-se em Jesus. Essa interpretação deles da genealogia de Jesus, vou provar para vocês que está equivocada. Isso no próximo vídeo, tá bom? Rashi Ravá Ibn Ezra defende de forma variada as proposições supras. Defende a mesma proposição. Interpretando o texto. Eved Adonai ou Eved Yehoá. Pode-se ler Yehoá aqui por causa das vogais, né? Walter Kaiser Jr., tá aqui a referência, diz, o título Eved Yehoá, ou Eved Adonai, é usado para indicar pessoas distintas cerca de 22 vezes. Então, esse termo, servo do Senhor, é usado 22 vezes para falar de pessoas. 17 vezes a Moisés, 2 vezes a Josué, 2 vezes a Davi, com uma referência direta, tal. Há também o uso do termo servo de Deus. O rei também era designado como servo do Senhor. Isso, observa Kaiser Jr., por sua vez propiciou ao povo, ao novo rei Davi, o servo de Jeová, que viesse como rei e iniciasse o tempo de paz mundial no seu papel de Messias em seu segundo advento. Está aqui a referência, tá? Então isso aqui já mostra que existia na teologia judaica uma interpretação de um Messias que não seria o povo, mas o Messias que viria para salvar o povo, tá? Isso aqui eu estou tentando mostrar que não tem como Isaías 53 ser o povo. Vou provar isso aqui para vocês com fontes acadêmicas, com pesquisa acadêmica. Essa também é uma posição judaica, conforme já apresentei acima. Conclui-se com certeza que tanto judeus como cristãos, acreditam no Messias. Resta-nos saber se o servo sofredor de Isaías 53 é a nação de Israel ou o Messias. Seria Eved Adonai uma referência a Israel ou um grupo dentre o próprio Israel? Simpatizantes do judaísmo
e aqui eu abro um parênteses para dizer que eu amo o povo judeu, que não tenho nada contra o povo judeu. Simpatizantes do judaísmo dizem que o termo Evedi, meu servo, é uma referência a Israel, pois o contexto de Isaías 40 a 55 exige. São perceptíveis as ocorrências do termo meu servo referente a Israel dos capítulos sugeridos pelas interpretações judaicas. Isaías 41:8, por exemplo, Iatá Israel Evedi, mas tu Israel, meu servo, Iatá Israel Evedi. Ver também 48:9. Então, nós temos a expressão meu servo não só a pessoas individuais, mas como também a nação de Israel. Mas será se isso justifica a interpretação de Isaías 53? É o que iremos ver. A nomenclatura meu servo e suas variantes estendem-se por esses capítulos nas seguintes formas. Aí está aqui as referências, tá? Onde a expressão em Isaías é a expressão meu servo, a quem ela é aplicada, como ela é aplicada. Meu servo e servo do Senhor, seu servo, um servo, seu servo, meu servo justo, os servos, seus servos, teus servos, tá? Depois vocês dêem uma pausazinha aí, eu me peço o PDF que eu mando, de graça. No entanto, há uma grande probabilidade da interpretação judaica ter sofrido alteração depois do advento do cristianismo, com a interpretação cristã do cumprimento da profecia ter sido dada na pessoa de Jesus. Joseph Blenkinsopp, falando do Targum de Jonathan, observa. Lembra do Targum Jonathan? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta obra aqui, ó. Ó. Tá? Vocês me peçam que eu mando para vocês também aqui. Isso aqui, senhores, estou falando, isso aqui são os maiores acadêmicos do mundo, tá? Do mundo, os maiores acadêmicos do mundo, tá? E que trabalham só os Targums, as interpretações, o coração das interpretações. Falando sobre o Targum de Jonathan, abre aspas. No Targum de Jonathan, uma tradução aramaica dos profetas de origem palestina, teve várias edições desde o período tanaítico até a oficial redação babilônica em algum momento do 4º ou 5º século. Vários estudiosos assumiram que a ênfase messiânica teria sido minimizada após a segunda rebelião contra Roma, em 132 e 135 d.C. Portanto, postularam uma redação dupla, um texto tanaítico e uma versão ampliada desse texto do período amoraítico. Esse pode ser o caso, embora a resistência espiritual do domínio romano tenha alimentado pelo ressentimento, também poderia ter se intensificado após as revoltas. Seja qual for o caso, a esperança messiânica está claramente em evidência. Na primeira parte do Targum, em Isaías, o Messias é descrito, é descendente de Jessé e de Davi. Isso, o Targum de Jonathan. A primeira das 4 passagens do Targum lê-se: eis o meu servo, trago-o para perto e colocarei o meu Espírito Santo sobre ele. A proximidade da era messiânica é também o tema de 46:13, isso do Targum, viu, pessoal? Minha justiça está próxima, não está longe, e minha salvação não será retida. Colocarei em Sião um redentor para Israel, minha possessão esplêndida. A congregação é associada ao Messias como testemunha do projeto de Deus para Israel em 43:10. Vocês são testemunhas diante de mim e meu servo, o Messias, em quem me compraz. Está aqui a referência. Ou seja, o próprio Targum, a própria interpretação, Targum de Jonathan, sofreu alterações depois que apareceu Cristo, depois que apareceu Jesus, preenchendo todas as exigências do Messias. Aí os judeus, não, vamos mudar aqui essa interpretação, vamos dizer que é o povo. Eu estou apresentando documentos, tá, senhores? E respeito às demais interpretações, deixar isso aqui muito bem claro. Vocês tirem as conclusões de vocês. Na Idade Média, ainda Blenkinsopp, na Idade Média, Moshe HaKohen, por exemplo, descreveu o como a explicação tradicional. A interpretação coletiva, no entanto, veio a prevalecer, especialmente durante os frequentes períodos da perseguição. Rashi leu Isaías 53:4 como prova de que os sofrimentos de Israel expiariam os pecados das nações. Está aqui a referência. As observações de Blenkinsopp também é confirmada por Delitzsch. Citando certo comentarista, Delitzsch diz, abre aspas, estudiosos cristãos, diz Abravanel, interpretam essa profecia como se referindo ao homem que foi crucificado em Jerusalém sobre o fim do segundo templo.
e quem, de acordo com sua visão, era o Filho de Deus, que se tornou homem no ventre da Virgem. Mas Jonathan Ben Uziel explica isso como relacionado ao Messias que ainda está por vir. Observe mais um intérprete judaico agora, dizendo não é o Messias, mas ainda está por vir, não é o Jesus não, ainda está por vir. Esta é a opinião dos antigos em muitos de seus midrashes, mostrando que, primeiro, a interpretação coletiva, ela é posterior, ela foi alterada, ela foi editada da interpretação judaica por causa do cristianismo. Pode-se Ebed Adonai ser a nação de Israel, já que o termo singular também é usado para tal? Vocês viram lá que o termo servo de Deus, servo do Senhor, também é aplicado a Israel. Isso justifica o servo sofredor de Isaías 53 ser Israel? Ao que parece, tudo indica que provavelmente é quase impossível a interpretação anticristã se sustentar. Por quê? Vamos lá. Seguindo a pirâmide de Delitzsch, está aqui a citação, a interpretação cristã precisa seguir certo diagrama triangular, que traz em suas pontas os seguintes esclarecimentos: a nação eleita, um remanescente dentre a nação e um único servo vicário sofrendo por Israel. Está aqui a referência. É o que o texto pede, gente. Israel é a nação eleita? É o remanescente que é salvo? Está lá no texto. E é salvo por quem? Por um único servo que sofre. Então não tem como ser a nação. A proposta de ser Israel nação não atinge essa meta, pois, no caso, o povo está inserido, mas como aquele que pecou e precisa de resgate. Resgate este que virá por um único ser, o servo que sofre pela nação. O servo é responsável por levar Israel de volta ao Senhor. Está aqui as referências. Como esse servo poderia ser o povo? Uma vez que o povo voltaria a Deus através daquele servo. Em Isaías 53, o servo é ferido pela transgressão do povo. A tangente judaizante de que Lemu é plural é demasiadamente forçosa, uma vez que o termo também é usado como pronome singular, inclusive Isaías 44, 15. Digno de nota também, escute isso, senhores, é que o servo dá a sua alma como oferta pelo pecado. Hashem Nefesh. Nefesh. Oferta, Nefesh não, Nefeshu. Nefeshu. Que Nefeshu. O plural, a alma dele ou a sua alma. Então não tem como ser Israel. A alma em oferta. Oferta o quê? Vicária, substituta. Essa oferta pelo pecado não é um castigo ou punição dos seus erros, mas uma oferta agradável a Deus praticada pelo servo justo, em benefício à nação pecadora. O servo é justo, nunca cometeu injustiça, nem se achou engano na sua boca. Já o contexto imediato diz que cada um da nação se desviava e todos estavam desgarrados. Na verdade, o povo apresenta um eco de gratidão, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pois, ao passo que o servo é justo e em sua boca nunca se achou engano, o profeta Isaías, como representante do povo, era um homem de lábios impuros. E o seu povo, no meio do qual habitava, também o era. Está aqui a referência. Nem mesmo o suposto deuterotrito Isaías se encaixaria nas exigências atendidas pelo servo justo. Assim, Israel é a nação eleita, o povo de Deus. O remanescente desse povo será salvo. E isso mediante a oferta de um único servo, o Messias. Observe que a pirâmide de Delitzsch é atendida pelo cristianismo. Israel a nação, remanescente salvo, por um único servo, o Messias, que nós vamos já provar que é Jesus de Nazaré. Os plurais imediatos são falas da nação. Alguém, não, mas é plural, nós. Vamos lá para o plural. Na primeira pessoa, os plurais imediatos são falas da nação na primeira pessoa, relacionando-se de diversas formas com o servo. Nossa pregação, olhando nós para ele, nada que nos agradasse nele, não fizemos dele caso algum, ele levou nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou, nós o reputávamos, ele ferido por nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, seu castigo nos traz a paz, suas pisaduras nos sarou, nós desgarrados, nossa iniquidade sobre ele. Então, senhores, impossível ser uma alusão a Israel. Aí tem uma tangente que diz, não, mas nós aí as nações falando. Ora, sem chance, sem condição alguma, até porque a nação de Israel não se encaixa no quesito da santidade, perfeição e impecabilidade desse justo. Mas essa impecabilidade é apresentada no Messias. Por isso os judeus alteraram
as suas fontes, as suas interpretações, os seus targums, os seus midrashes. Ok? Ok. Até mesmo Robert Martin Ahad conclui que ali está falando de um único ser, que é o Messias, vocês podem ler aqui, de que ele morre e de que ele ressuscita. O Deutero Isaías não pode estar falando senão de um sacrifício real, e a indicação do versículo 10 não tem nenhum sentido se for somente simbólico. O seu sepultamento no túmulo não é uma figura de linguagem, e o servo é ressuscitado. Por quê? Vamos lá. Sofrimento vicário. Van Groningen comenta na terceira estrofe do cântico, conclui, abre aspas, essa estrofe tem sido corretamente entendida como confessional. Está aqui a referência, 4:6 do cântico. Há uma confissão de pecado e um reconhecimento da punição devida pelo pecado que cai sobre o servo vicariamente sofredor. É dada forte a expressão, a confissão, nossas enfermidades ele a levou. A carga de muitos se torna o pesado fardo a ser levado por ele. O conceito de substituição é claramente proclamado. A tristeza do sofrimento são as enfermidades que o servo experimenta. Na quinta estrofe temos duas cláusulas importantes. A primeira cláusula, quando ele der a sua alma por oferta. Estachai nefesh, achá nefesh. A sua alma como oferta. A vida do servo é um sacrifício pelo pecado. Pecado do servo? Não. Pelo pecado do povo. Seria Jesus o servo sofredor e, portanto, o Messias? Já está provado que não tem como ser Israel. Seria Jesus? Charles Dodge apresenta pelo menos 18 semelhanças entre o servo do cântico de Isaías 53:12 ao Messias do Novo Testamento. Meu servo será glorificado, Atos 3:13. O verão aqueles que os transpassaram, o verão aqueles aos quais não foram anunciados, Romanos 15:21. Quem creu na nossa pregação, Romanos 10:16. Desprezado e rejeitado, Marcos 9:22. Tomou nossas enfermidades e as carregou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados, 2 Pedro 2:4. E segue. Desgarrados como ovelhas nós éramos, 2 Pedro 2:5. Como cordeiro conduzido, Atos 8:32 e 33. Não houve mentira em sua boca, 2 Pedro 2:22. Oferecer-se-á como expiação pela culpa, Romanos 8:3. Voluntariamente carregou a nossa culpa, 1 Pedro 2:24. Entregou a sua alma na morte, Filipenses 2:7 e 8. Carregou os pecados de muitos, Hebreus 9:28. Intercedeu pelos transgressores, Romanos 8:34. Aí, gente, não tem como. Se existe alguém de todos os personagens indicados para preencher a profecia de Isaías 53, se existe alguém na história, só o Messias, só o Cristo do cristianismo atende aquela demanda. Marshall Winks, está aqui a referência, observa mais de 43 citações do Cântico do Servo relacionadas a Jesus. Está aqui as referências. Vocês confiram, tá bom? Eu dou o PDF, vou dar o PDF. Conclusão. A conclusão deixo por conta do presidente emérito e professor do Antigo Testamento do Gordon Conwell Theological Seminary, professor de Antigo e Novo Testamento no Wilton College, no Trinity Evangelical Divinity School e escritor de mais de 300 livros e artigos, Walter Kaiser Jr., e do teólogo alemão, luterano, hebraísta e professor do Antigo e Novo Testamento, responsável pelo The Hebrew New Testament of the British and Foreign Bible Society, Franz Julius Delitzsch. Olha o que esses homens dizem. A submissão, desculpe-me, vou corrigir aqui, a submissão, tá? A submissão do servo à vontade do Pai é detalhada nessa estrofe. Está aqui. Vemos sua submissão e seu sofrimento, sua morte e seu sepultamento. Primeiro, quando o servo sofreu, ele não abriu a boca. Não houve uma só palavra de protesto a Herodes, a Caifás, a Pilatos ou a quaisquer um de seus envolvidos na crucificação. Na analogia que o texto usa para submissão, nosso Senhor, como uma ovelha foi tasqueada, ele não abriu a sua boca. Ou seja,
tudo que está no texto, exigido pelo texto, se cumpre na pessoa de Jesus. As circunstâncias da morte do servo são descritas em Isaías 53:8, da prisão ou confinamento e do julgamento ele foi arrebatado. O servo não foi apenas tomado, que é uma palavra fraca demais para expressar a prisão de Yeshua, pois ele foi realmente arrebatado ou precipitado a uma série de julgamentos que não foram legais, como prescritos pelas leis judaicas e romanas. A referência à prisão do servo corresponde à prisão de Yeshua no jardim do Getsemane. Dali surgiram-se 5 julgamentos de modo muito precipitado e nada profissional. Um a Anás, outro no palácio do sumo sacerdote perante o Sinédrio, um perante Pilatos, outro perante Herodes e finalmente o julgamento final de Pilatos. E o doloroso de tudo isso, atentem senhores, continua Kaiser Jr. Quem dela cogitou? Quem fez caso dele? Nenhum dos contemporâneos de Yeshua falou em seu favor. Ele foi deixado sozinho para enfrentar as acusações fraudulentas de seus inimigos que eram contraditórios e egoístas. Como resultado, ele foi cortado da terra dos viventes, versículo 8 de Isaías. Mas ainda mais importante, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isaías, versículo 8 até aqui, Kaiser Jr. Delitzsch, a bela tinta de Delitzsch, abre aspas. Muitos são aqueles cujos olhos foram abertos ao lerem este passionário dourado do evangelista do Antigo Testamento. Como Policarpo de Lísias o chamou. Como ele derrete a crosta do coração de um israelita. É como se estivesse sido escrito abaixo da cruz do Gólgota e fosse iluminado pelo brilho celestial do pleno Mivlimini, sentado à minha mão direita. Ele forma o centro externo desse maravilhoso livro de consolação e é o elemento mais central, mais profundo e mais grandioso que a profecia do Antigo Testamento, sobrepujando a si mesma, conseguiu realizar. Fecha aspas. Senhores, assim sendo, torna-se irrefutável a presença do Messiado de Cristo apresentado no Antigo Testamento. Isso porque, como fora dito anteriormente, o cântico ali apresentado definitivamente fecha as portas para o esperto que é ignorante, mas as escancara para o cristão verdadeiro, o artista, o habilidoso intérprete sensível ao gênero literal ou ao seu gênero literal. Então, senhores, não tem como negar. Todas as exigências se encaixam em Jesus e nenhuma das exigências se encaixa em Israel como nação. Israel está no texto? Está. Mas como nós, em relação ao Messias, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Então está aí, tire suas conclusões. Eu fui apressado aqui, por quê? Porque realmente meu celular só grava até 33 minutos. Eu não tenho um estúdio ainda. Eu falei com a Master e a Master vai liberar para que eu esteja gravando os meus vídeos no estúdio. Pessoal, é isso aí. Você tem aqui, para quem quiser acompanhar, aqui está minhas formações acadêmicas. Eu vou fazer o meu currículo Lattes. Nunca fiz porque eu nunca quis aparecer, irmãos, e nunca o querei. Mas, por sinal, eu tenho aqui, cadê? Até que eu acabei de receber aqui, da Faculdade Futura, né, que foi uma das minhas especializações. Deixa eu ver aqui, documentos, emissão de documentos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu pedi a retificação, né? Está aqui, deixa eu baixar aqui. Está aqui, docência do ensino teológico.